Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Sandra Domiciana, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje, pessoal, eu quero falar sobre um dos meus livros favoritos, História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Vou explicar por que esse livro é tão especial para mim e por que compartilhar algumas das suas passagens mais fascinantes. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre o autor do livro. Quem foi Flávio Josefo? Flávio Josefo foi um historiador judeu romano do século I. Nascido em Jerusalém, ele viveu entre os anos de 37 até o ano 100 depois de Cristo. Inicialmente, Josefo foi um comandante militar na Primeira Guerra Judaico-Romana. Mas, após ele ser capturado, ele acabou colaborando com os romanos e tornou-se um cidadão romano, adotando o nome de Flávio em homenagem à dinastia flaviana. Como historiador, Josefo é conhecido por suas obras detalhadas e abrangentes sobre a história, a cultura dos hebreus. Seus escritos são uma fonte valiosa para entender o contexto histórico do judaísmo e do cristianismo primitivo. Porque a obra História dos Hebreus é considerada uma obra completa, também conhecida como Antiguidade Judaica, é considerada uma obra completa devido ao seu escopo abrangente. Josefo, ele começa a obra com a criação do mundo. Ele vai até a revolta contra Roma, cobrindo milhares de anos de história. Ele utiliza diversas fontes, incluindo a Bíblia hebraica, documentos históricos e tradições orais, para criar uma narrativa coesa, detalhada. O livro, ele oferece uma perspectiva única, mesclando a visão judaica com o contexto romano, o que torna indispensável para estudiosos e entusiastas da história. Temas de grandes relevância são abordados por Josefo. Um dos temas mais impressionantes é a narrativa sobre a criação do mundo e os patriarcas. Josefo não apenas reconta essas histórias, mas ele também fornece interpretações e comentários que enriquecem a nossa compreensão desses eventos fundadores. Um outro tema também abordado por Flávio Josefo é o Êxodo e Moisés. No relato do Êxodo e da liderança de Moisés, ele traz também muitos destaques. Ele vai detalhando a saída dos hebreus do Egito, as pragas, a travessia do Mar Vermelho e a entrega das tábuas da lei no Monte Sinai. A sua descrição vívida, detalhada, traz uma nova dimensão a esses eventos. Eventos esses que já são bastante conhecidos. E é claro que a história narrada de maior relevância na obra História dos Hebreus por Flávio Josefo é, sem dúvida, a história sobre Jesus Cristo. Embora a menção sobre Jesus seja breve, é de enorme importância, tanto histórica quanto teológica. O trecho sobre Jesus, Josefo faz referência a Jesus Cristo em um trecho conhecido como Testimonium Flavianum. Este é um dos poucos relatos não cristãos sobre Jesus Cristo no século I e tem sido objeto de intenso debate entre os estudiosos enquanto a sua autenticidade e as suas possíveis interpolações posteriores por copistas cristãos. A tradução mais aceita diz o seguinte: por essa época surgiu Jesus, um homem sábio, se é que podemos chamá-lo de homem, pois ele era alguém que realizava feitos surpreendentes.
um mestre de pessoas que recebem a verdade com prazer. Ele conquistou muitos judeus, muitos gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por sugestão dos homens mais destacados entre nós, condenou-o à cruz, os que o haviam amado desde o princípio não o abandonaram, pois ele apareceu a eles vivo ao terceiro dia, como os divinos profetas haviam predito isso e inúmeras outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos que recebeu o seu nome ainda não desapareceu até os dias de hoje. Por que essa obra, essa citação, tem uma relevância teológica e histórica muito importante? O Testemunium Flaviano fornece uma referência extra-bíblica sobre Jesus, corroborando elementos centrais da narrativa cristã: a existência de Jesus, sua execução sob Pilatos e a persistência do movimento cristão após a sua morte. Para os teólogos, esse trecho é significativo porque ele oferece uma perspectiva histórica que complementa os relatos dos evangelhos. Sua validação do cristianismo primitivo também traz uma grande importância, pois a menção à continuidade do movimento cristão e à ressurreição é importante para a teologia cristã, pois reforça a narrativa da ressurreição de Jesus Cristo, um evento central para a fé cristã. Esse relato sugere que os seguidores de Jesus acreditavam firmemente em sua ressurreição, um ponto que é crucial para toda a doutrina cristã. A perspectiva judaica que Joséfo em sua obra traz é: sendo um judeu que se tornou um cidadão romano, ele oferece uma visão extrema ao cristianismo. A sua descrição de Jesus como um homem sábio, realizador de feitos surpreendentes, proporciona uma visão relativamente neutra, respeitosa, o que é valioso para teólogos que estudam a interação entre judaísmo e cristianismo no primeiro século. Essas crenças se baseiam em alguns relatos históricos e conjecturas sobre a vida de Flávio Joséfo como historiador judeu-romano do século I. Joséfo, ele viveu em um período tumultuado da história judaica, especialmente durante a Guerra Judaico-Romana, que culminou na destruição do Segundo Templo em Jerusalém, em 70 anos depois de Cristo. Alguns historiadores sugerem que Joséfo pode sim ter estado presente durante esse evento significativo, dada a sua posição como líder militar na Galileia, antes de ser capturado pelos romanos. Ele relata detalhadamente a guerra nas suas obras, incluindo a tomada de Jerusalém e a destruição do templo, o que reforça a ideia de que ele, sim, testemunhou esses eventos enquanto ainda era um militar. No entanto, é importante notar que, embora ele tenha oferecido relatos detalhados desses eventos, não há nenhuma evidência de que ele estava presente durante a queda do templo. Essa crença também pode ser alimentada pela aura de autoridade e de autenticidade que emana dos relatos concisos de Flávio Joséfo, fazendo com que as pessoas o associem diretamente aos eventos históricos que ele descreve. No entanto, como qualquer figura histórica, a presença de Joséfo na queda do palácio de Herodes é mais uma questão de especulação do que certeza absoluta. Espero que você tenha gostado dessa pequena viagem pela história dos hebreus de Flávio Joséfo.
Esse livro não é apenas uma crônica histórica, é uma janela para o passado que nos ajuda a entender melhor as nossas próprias origens. Se você ainda não leu, eu recomendo fortemente que dê uma chance a esse livro. É uma leitura fascinante, ela é completamente enriquecedora. Não se esqueçam também de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, se você ainda não for inscrito neste canal, porque só assim você poderá também estar recebendo ali as notificações para os próximos vídeos aqui com indicações maravilhosas de outros livros. Até a próxima, fiquem todos com Deus!